ter que voltar ao passado mesmo, né? Porque tudo começou muito na infância. Na primeira infância eu já estava atrás de tecladinhos, pianinhos, e por ter também uma família musical por parte da minha mãe, os tios todos tocam, as tias cantam, e isso eu ouvi desde sempre. E por causa disso eu me interessei. E daí já me fizeram estudar piano, ou seja, professor de piano desde 7 anos de idade. E não parei mais. Embora cidades diferentes, cursos diferentes, mas eu não parei de estudar música, né? Esse foi o começo mesmo. Eu acho que nessa época nem existia a possibilidade de estudar piano de uma maneira popular, ou seja, improvisando ou focado na música, focado em tocar de uma maneira livre. Isso não se estudava. Se fazia, mas não se estudava. O estudo era baseado nos métodos de música erudita, ou seja, piano a partir dos compositores clássicos, né? Por isso eu comecei assim também e estudei a minha vida inteira. Não paro de estudar. Hoje eu continuo estudando os Debussy, os Chopin da vida, porque não pode parar também, né? Olha, há muito tempo eu não tenho um professor. Então isso quer dizer que aquela obrigatoriedade de tocar, de estudar diariamente, isso não existe mais. Mas enquanto você tem professor, ele está te exigindo ali. E isso é legal pra caramba, né? Hoje eu vejo a importância de um professor. Então, digamos que eu fiz isso muitos anos na minha vida, justamente por sempre ter professor acompanhando e exigindo, né? Mas isso já foi há algum tempo, já faz tempo que o meu estudo é pela minha exigência ou por aquilo que eu me proponho a fazer, daí eu acabo estudando para isso. Comecei na década de 80, né? Acho que diferente um pouco do Marcelo, não tão jovem. Comecei com 12 anos, tocando violão, mas de maneira nem um pouco... com nenhum intuito de ser músico, prevendo qualquer profissionalização. Aí a partir dos 14 anos ganhei minha primeira guitarra. Aí comecei a tocar numa banda de rock. E aí aquela história, né? Naquela época era muito comum terem dois guitarristas, né? O guitarrista bom, que era o guitarrista solo. O guitarrista ruim, que era o guitarrista base. Eu era o guitarrista ruim. E a partir daí não havia contrabaixistas, né? Contrabaixo era uma coisa que não era comum, né? Você tocar contrabaixo. Bem diferente de hoje em dia. Hoje em dia os contrabaixistas, você já é uma tendência natural você começar pelo instrumento. Então eu era o guitarrista base e aí eu fui convidado gentilmente pelo restante da banda de que eu deveria tomar posse do contrabaixo, né? Senão eu sairia da banda. Então foi um convite bem gentil e eu acabei aceitando o convite e o interesse de continuar na banda. Mas logo que eu entrei na banda, a banda se desfez. E eu continuei no contrabaixo. E então a partir dos 16 anos eu me interessei muito pelo instrumento. E não existia livros, não existia métodos para contrabaixo. Quando eu acabei o colegial, eu me interessei em estudar. Na Unicamp não havia música popular. Aí eu fui conversar com um professor que era o Paulo Pugliese, meu grande mestre, e ele me orientou que eu deveria estudar música erudita, né? Não tinha ainda a escola de música popular. E aí eu não tive esse interesse, né, por estudar música erudita. Procurei um contrabaixo acústico, naquela época era muito difícil ter contrabaixo. Então, a partir daí eu me interessei, comecei a estudar com grandes mestres, grandes profissionais, o Cláudio Bertrame em São Paulo. Então, assim, era inevitável você acabar indo para outras cidades, né? São Paulo, que era o grande
centro musical, né, o mais próximo de Campinas, até para comprar instrumentos, comprar cordas, né, nós não tínhamos cordas importadas. E a partir daí o meu interesse foi crescendo, estudei no Clã, que era outro centro importante de música, em São Paulo também, e desde então trilho aí esse caminho do contrabaixo. A minha rotina de estudo era um interesse muito grande por tocar músicas, né? Então assim, eu não tinha consciência, nem informação e instrução, porque não haviam métodos, nem livros, nada para contrabaixo. Existia eu lembro um método que chegou, um dos primeiros métodos para contrabaixo elétrico, chegou em 84, um método de 81, né? Então assim, eu mal sabia falar inglês, era tudo inglês. Então assim, eu acabei aprimorando o meu ouvido, minha audição. Então eu tocava muito Yes, tocava muito, você falou Jean-Luc Ponty, então assim, Ralph Armstrong era um baixista. Então assim, eu tirava todas as linhas, Jaco Pastorius, eu tirava essas linhas, eu ficava o dia inteiro tocando. Eu não sabia onde que era a nota dó, mas eu tocava as linhas do Yes, do Queen. Então eu ficava tirando música incessantemente, com a vitrola, né? Pegava a agulha, voltava, então o disco riscava ele inteiro. Então eu acabei desenvolvendo essa habilidade, a habilidade de tirar músicas. Então assim, isso me ajudou muito, né, a entender as linhas de contrabaixo. Então antes de eu entender o instrumento, eu compreendi o desenvolvimento dele na música. Então foi muito interessante. Mas hoje em dia não é o caminho natural das coisas, né? Hoje em dia já existe um estudo mais regular, mais bem definido para um iniciante. No meu caso, eu tinha um monte de amigo de escola que tinha uma banda de pagode, né? O que aqui é conhecido como axé. E aí um dia, acho que em 99 assim, um amigo falou, pô, você não quer chegar lá no ensaio, pá, tá sem tecladista? Eu falei, bicho, eu não toco nada, não, como eu vou chegar lá pra tocar? Não, mas vai lá pra ver como é. Aí eu fui, aí cheguei lá, não fiz nada, né? Aí o pessoal falou, você encara aprender a tocar aí? Eu falei, bicho, eu não sei tocar nada, mas se for o caso, eu tenho interesse. Então foi na brincadeira, né? E aí comecei assim, o, o menino do cavaquinho, que ficava me passando as notas. Ele dizia, ó, isso aqui é a nota tal. Aí eu ia lá no teclado tocando, pá, pá, pá. Aí comecei, e nisso, na Bahia, toda esquina praticamente tem uma banda. Que é brincadeira, música é brincadeira. Ou toca tambor, ou toca lata, mas todo mundo brinca disso, assim. Ou joga bola ou música, né? E aí eu fui trocando de bandas, E meu estudo era isso, eu chegava na sede da banda, sempre tinha uma sede, que é que nem uma empresa, você chega às 8 da manhã, sai 6 da tarde se quiser, então fica lá. E aí eu fiquei nessa, eu troquei de bandas, e cada banda que eu entrava tinha um guitarrista que era muito bom, e aí, ó, esse acorde aqui, pá. Então a minha escola foi mais ou menos assim. Ou videoaula, muita videoaula também. Então, a primeira banda baile que eu toquei era teclado, não era sanfona, né? Então chegava na sede de manhã, ensaiava à tarde e à noite videoaula. Assistia, fazia. E assim eu fui decorando, treinando o ouvido. E a escola foi basicamente isso aí. A sanfona, eu entrei numa banda que tocava, e já não era mais uma banda de baile, era específico banda de forró, só que tinha um teclado. Teclado, tinha um sanfoneiro, que inclusive é a banda do meu sogro, né, pai da minha esposa. E aí chegou uma época junina, o sanfoneiro não ia poder fazer. Arrumou uma outra banda e aí o mais próximo da sanfona era o teclado, né? Aí sobrou pra mim. Pô, pega a sanfona, treina tudo que você puder aí pra poder fazer, porque aí tocar no São João sem sanfona a gente vai tomar pedrada, né? E aí foi o meu primeiro contato com a sanfona e eu não larguei mais. Eu falei, pô, não preciso ligar na tomada. Aí põe a sanfona aqui, vai tocar, então eu abracei a sanfona e não larguei mais. Não, mas a questão é que é o seguinte, eu ficava muito. Minha mãe me sustentava, então eu ficava 24 horas fazendo isso. Eu ficava na sede da. Não tinha um direcionamento, mas tinha videoaulas e tinha sempre um camarada que sabia mais, que ensinava numa boa. Então é frenético, né? Fica muito tempo em cima daquilo ali. Então, e aí tem
um amigo da minha cidade que fazia mestrado na Unicamp, na época. Essa época que eu cheguei aqui em 2005, que é Almir. E aí ele me chamou para tocar aqui. Então quando eu vim para cá, aí comecei a tocar choro, música instrumental brasileira, né? Eu já ouvia na Bahia, mas nunca não tocava porque lá o cenário musical é bem fraco. No máximo em Salvador tem alguma coisa, mas pelo estado é bem fraco. E aí eu comecei, ensaia, vai pra roda de choro, ensaia, fico ouvindo música o dia inteiro. Ensaia. Inclusive Leandro já tocava, já cheguei em Campinas tocando com Leandro. E aí... Tá, eu sou de Itu, uma cidade próxima aqui, e não sou de uma família de músicos, não tem músicos na família. E eu, assim, quando criança, tive uma época, passei pelo violão, mas assim, é uma coisa que está um pouco apagada da minha memória, assim, e a bateria, não sei de onde surgiu o interesse, comecei a batucar, como todo baterista, começa a batucar panela, móvel, aí, e comecei a ter umas aulas no único lugar possível lá na cidade, e depois da autorização do professor, assim, dizendo para os meus pais, pode investir, pode comprar bateria, que ele, enfim, vai estudar, tem um certo talento aí. Aí eu ganhei um instrumento. E em 1990, eu tinha 15 anos, mudei para cá, e eu comecei a estudar. Na época eu fiz colegial com o Ramon, baterista. Bom, eu chamava ele de Ramon Montanhaur, hoje acho que é Montanher, não sei. Enfim, um colega de sala, e era muito interessante para mim, porque eu não tocava, longe de estar tocando profissionalmente e tal, mas eu já vi o Ramon, né, um colega da mesma idade, que já na época já estava começando a tocar na noite. Ele tocava, eu lembro que eu ia vê-lo tocar no Red Lion, em outros lugares, ele substituindo o Brasa. E aí, um ano depois, acho que entre 91 e 92, a época da inauguração daquele bar Delta Blues, eu fui chamado, não sei muito bem porquê, cara, mas eu fui chamado para fazer um sábado à noite para substituir um baterista lá, de uma banda da casa que estava se formando e tal. E aí fui lá, fiquei. Eu acabei substituindo ele por uma noite e acabei ficando por várias. E aí quando realmente eu vi que a coisa começou a funcionar, quer dizer, eu comecei a trabalhar com a música, eu falei, bom, eu vou levar, se eu estou ocupando esse espaço, eu tenho que estudar de verdade isso, né? Não é assim, não vou ficar simplesmente vindo aqui tocar na noite. E aí foi então que eu comecei a direcionar realmente minha vida para isso, né? Fui ter aulas tive umas aulas com o Ramon no começo, como colega e tudo, depois tive aulas com o Jaime. E aí, um pouco mais tarde, fui a Tatuí, depois fiz Unicamp e tudo mais. E nessa trajetória, lá dentro da Unicamp mesmo, fazendo graduação em música, o curso de percussão orquestral, ele deu uma renovada, né, na época, com a chegada de um novo professor e muitos instrumentos e tudo mais, e a formação, quer dizer, já existia, mas a consolidação de um grupo de percussão. E aí eu também fui estudar esse universo da percussão erudita, o que foi muito bom para a minha formação como baterista também, né, principalmente questão de sonoridade, você acaba trabalhando muito com isso também, né, outras perspectivas no instrumento, né. Então, essa foi a minha formação, assim, básica, assim. E eu acho, Kleber, que eu posso dizer do começo da história, onde eu, ali aquela época em que eu fui tocar à noite, né? E já em Campinas, e fui tocar em trios, em formações de trios e quartetos, e tocava à noite nas boates, nos bares e tal. E para mim isso foi assim, parte da minha escola, e eu considero tão importante quanto a escola
a escola oficial. Porque ali você aprende muita coisa, você ouve muita coisa, você tem contato com super músicos, né? Com pessoas que sabem não só executar, mas tem conhecimento de repertório, que é uma coisa que quando você é jovem é muito legal. Eu tinha lá meus 14, 15 anos quando eu comecei. E aquilo tudo foi maravilhoso. Isso, nós tocávamos e era muito assistido, aquilo todo mundo falava, né? Você rodava Campinas, você rodava os bares e sabia, fulano de tal toca lá, fulano de tal toca lá, e aquilo a gente E a gente ia tocando ia nos tocando, lugares, né? mesmo Acabava você, a noite, você ia tocar em outro lugar. Aí... e mesmo você tocava num lugar e dava sua hora de sair, você ia para o outro lugar que você sabia que lá estava fulano de tal, existia uma com uma outro interação. grupo, e era um Hoje em músico dia é imperdível. diferente, né? Tem pessoas que tocam na mesma banda há 10 anos e nunca teve essa... Não teve essa facilidade ou essa flexibilidade de tocar aqui e acolá. Então naquela época eu considero como talvez uma época de ouro, assim, na minha trajetória, a possibilidade de tocar com tantos músicos e em tantos lugares e ser assistido. As pessoas queriam ver, queriam ouvir música, queriam saber o que você estava tocando, qual repertório você estava fazendo e tal. Mas, por ter começado muito cedo na noite, com 14 anos, eu também saí da noite muito cedo. Aquilo já me enjoou. Às tantas aquilo já não me alimentava a alma, sabe? Assim, eu tinha mais prazer em ficar em casa estudando do que ficar tocando. A coisa vai mudando, o interesse vai mudando, o interesse também do público vai mudando. Você perde não sei, a vontade de tocar, de aprender ali na noite. Você tem que cumprir exigências, ou seja, tocar aquilo que está sendo ouvido, que está sendo tocado na rádio, que já vai de encontro com aquilo que você gostaria de tocar. E aí, há muito tempo que eu saí, me distanciei desse cenário. Portanto, nem posso dizer muito do que acontece hoje, que não sei, já faz tempo que... Também um outro motivo que me fez sair foi a necessidade de tocar a música que eu fazia, né? Como compositor, eu estava sempre querendo experimentar aquilo que me vinha, né? As criações e tal. Então, aquilo já não se tocava, aquilo não era música para se tocar nos bares e nas boates, né? Era uma música desconhecida. Então, portanto, eu também me distanciei por conta de querer formar grupos que estivessem interessados em experimentar a música que eu compunha, né? Eu fui logo com 21, eu já estava na Áustria, estava em Viena. Fui na doideira mesmo, né? Assim, não tinha muito... Era mais uma questão de, talvez, moleque, provar a mim mesmo que eu conseguiria isso, sabe, esse feito. Mas com a intenção de sair do Brasil, de conhecer outras ideias, outras paragens, outra forma de fazer e ouvir música. Eu sempre gostei de música clássica, sempre gostei de Mozart e tal, e saber que ali era uma terra, né, onde viveram tantos desses e formaram escola, né? Então isso tudo me atraía, portanto eu fui e lá fiquei 14 anos e meio. Eu era feliz e não sabia. Não, só para dizer que foi um período maravilhoso, né?
porque gostei do lugar, gostei da língua, gostei das pessoas que eu fui encontrando e logo estava me sentindo em casa. Ali estudei, e toquei muito e desenvolvi outras áreas dentro da arte, ou seja, o teatro, o corpo, Dança. a dança e tudo mais, e a criação, ou seja, logo eu estava conhecido na cidade como compositor, portanto era convidado a compor para a cena de dança ou para a cena teatral, né? Fazendo trilhas e executando, ou mesmo regendo coro, e fiz de tudo um pouco, toquei muito piano, e essa história de desenvolver o canto também foi em Viena. Então foi um período bem marcante, bem intenso. E tem, lógico, uma importância na música que eu faço hoje gigante, né? Hoje eu consigo perceber o tanto, já distanciado desse período da minha vida, eu consigo perceber o quão importante isso tudo, né? Legal. A gente viveu praticamente a mesma época, né? Década de 80, comecei no Neon, e aquilo que ele falou mesmo era comum. Nós tocarmos e vislumbrar o que estava acontecendo, então existia uma interação muito grande. E também um pouco, eu tenho trabalhado há 10 anos com o Marcelo, né? Nesses últimos 10 anos eu acabei também saindo um pouco dessa cena da noite também, que acabou não satisfazendo mais. Me interessei muito pela educação do instrumento, então da mesma maneira acho que essa minha dificuldade que eu tive como estudante inicial, eu acabei nos 10 últimos anos lançando trabalhos didáticos na área do contrabaixo. Meu primeiro trabalho foi exatamente há 10 anos atrás, lancei um trabalho que eu convidei o Ramon para participar, chama-se Bateria e Contrabaixo na Música Brasileira, inclusive foi lançado pelo Almir Shediac, na época que era o maior produtor, né? Então assim, inclusive foi o último trabalho que o Almir lançou, infelizmente, bem no lançamento do trabalho, ele acabou deixando a gente. Na sequência acabei lançando mais outros trabalhos, um que se chama Técnicas para Baixo Elétrico na Música Brasileira, que foi há 4 anos atrás. Esse trabalho foi lançado na Europa, nos Estados Unidos. Depois outro trabalho que eu desenvolvi com o professor Carlos Ezequiel e Guilherme Ribeiro, Baião mais Ritmos Nordestinos. Agora, ano passado, a gente acabou lançando um trabalho com o Roberto Menescal, um play along, que eu participo desse trabalho. Então, de alguma maneira, eu acabei me interessando muito pela área didática do instrumento, né? Então, meu interesse muito grande por esse assunto. E também tive a felicidade de trabalhar com compositores, quer dizer, muda um pouco o foco, né? O interesse não é só tocar na noite ou tocar em shows, mas realmente em ter um trabalho, né? Eu aprendi muito isso com o Marcelo, acabei nesses últimos 10 anos tendo a oportunidade de trabalhar com outros compositores, recentemente o Ivan Vilela. Então é um trabalho diferente, né? Porque você está focado numa ideia musical, né? Você trabalhar, e o contrabaixista, eu sempre tenho essa visão que a gente acaba tendo que atender. Aliás, lembrando aqui também, só uma curiosidade, né? Um dos primeiros pianistas, na noite quando eu comecei tocando com o Bebeto, né? No Neon, era eu, o Bebeto e o Jaime. Inclusive era talvez eu tenha sido o primeiro baixista do Solar, porque o Jaime me deu uma intimada assim, olha, você tem que tocar baixo acústico. Eu falei, cara, eu não tô na história de tocar baixo acústico. Então o baixo acústico chegou depois também, né? Aí eu falei, eu sabia que o Zé tocava baixo. Cara, chama o Zé pra compor o Solar Trio, né? Mas eu tocava, era eu, o Bebeto e o Jaime no Neon. A minha primeira cantora no Neon também foi a Bel Padovani. Então participei, eu lembro que era o grupo Soma, tocava todas as sextas ou sábados. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com compositores, isso é muito legal.
E ultimamente meu trabalho está direcionado muito mais a isso, né? Apesar de que eu também tenho um lado compositor. Eu lancei meu primeiro disco em 1996, que chamava-se Tocando Baixo. Então foi um início aí de como compositor, né? Mas eu, perto desses caras com que eu trabalho, eu não sou exatamente um compositor, mas um contrabaixista que tem algumas ideias aí, que sempre procura contribuir. Um trabalho que eu fiz que saiu da minha rotina, que foi tudo muito diferente, foi quando eu toquei navio, né? Foi, não é que seja bom, mas foi uma coisa muito diferente, foi uma experiência, pela experiência foi bom, porque foi uma situação meio inusitada, que de repente eu tava tocando no meio do oceano, né? Aí eu falei, que é isso? Se desafinar, joga no mar. Então não podia. Mas é porque agora me fugiu da memória. O mais legal de tudo é o que eu acabei de fazer hoje. Isso para mim é bastante importante, porque eu acabei de fazer. Isso está vivo e assim, até amanhã eu vou estar com isso, e amanhã a gente vai tocar de novo, e até domingo eu vou estar com isso. Quer dizer, é isso que está vivo agora, né? Para mim esse é o mais importante. Mas, assim, também tem coisas que foram marcantes para mim. Por exemplo, eu tive 2 vezes na Croácia para tocar em festivais de percussão. E não só pela questão de você sair do seu país para tocar, o que é muito legal, mas para ir para um lugar completamente inusitado, né? Você fala, pô, Croácia, quando que eu imaginei em ver esse lugar no mapa, né? A língua é diferente completamente, você não entende nada que está escrito, né? Nem o obrigado, nem bem-vindo, você não sabe nada, se a pessoa está te xingando. E mais recentemente, uma coisa legal, porque eu desde 2000, nasceu em 2012, né? 2007 eu comecei a trabalhar como professor de bateria na Unicamp. E aí eu começo a desenvolver também fortemente assim, essa coisa do lado da didática, do professor, né, ali. E o ano passado, através em função desse cargo, dessa coisa, eu fui para dar uma aula na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, sobre ritmos brasileiros, sobre uma pesquisa que eu faço, que fiz no mestrado, estou fazendo doutorado de samba e tudo mais, na bateria. Isso foi muito bacana, assim, não porque, nossa, foi para o estado, né? Mas é legal você ir para também um outro lugar e você vê que tem muitas pessoas que se reúnem numa sala porque elas querem ouvir, não é porque elas querem me ver, mas elas querem aprender, elas querem o conhecimento que você tem para passar, entende? Não estou falando de mim, estou falando da bateria brasileira, digamos assim, do samba. Os caras estavam lá para ver isso, como é que você estuda isso, como é que faz e tal. E não sei se eu estou me alongando muito, mas eu gostaria de falar sobre a sua questão que você fez para o Marcelo, né? Sobre a questão de hoje, dos recursos, de mídia e tudo mais. Quando você entra num site tipo Amazon e você coloca a seleção de métodos por exemplo, métodos de bateria dos Estados Unidos, norte-americanos, vem uma pancada, assim. Tem milhares de métodos do jazz, de rudimentos, de técnicas, de não sei o que, de fulano, de ciclano, dos bateristas da década de 40, de 50, de 60 e tal. Isso tudo é um mercado. Isso tudo existe porque está consolidado um mercado, que é um mercado, a gente pode até dizer um mercado cultural, mas que está consolidado e é muito forte. Quer dizer, só existe também, não é só porque os caras têm um interesse em estudar, mas é porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Isso é um fato. Aqui no Brasil, um problema muito sério é que nós ainda não nos tocamos disso. Quer dizer, quando eu era moleque, eu nasci em 75, mas eu ainda na década de 80, com 7 anos de idade, 8 anos de idade, tava ouvindo sem querer, eu tava ouvindo muito Elis Regina, tava ouvindo muito Milton Nascimento, tava ouvindo muito João Bosco, e os músicos, grandes músicos que tocavam, quer dizer, mesmo sem eu saber quem era, mas a referência estava se formando ali.
E assim, nesse momento, em 80 e pouco, a bossa nova ainda era um pouco velha, mas ainda não era tanto. Hoje a bossa nova a gente pode dizer que para um garoto hoje de 12, 13 anos é uma coisa velha, já passou. Mas um problema é que não, a indústria, digamos assim, de cultural brasileira não, não enxerga isso, que você tem um potencial enorme de uma música muito rica que está daqui para trás. Não sei por que se fixou em ficar repetindo uma coisa massiva, que cada ano é uma coisa que troca, vem figuras novas, mas parece que é a mesma música do ano passado, né? Assim, essas músicas de verão, essas coisas que mudam o nome, mudam as figurinhas, mas continua. Não tô só sendo saudosista, falando, pô, a gente tem que. Mas, pô, a gente. Assim, é importante culturalmente. E assim, pode-se ganhar dinheiro com isso também, né? Não sei por que a gente tem tudo isso para fazer. E aí você sai do país, vê um monte de gente sedenta por aprender a música brasileira, ritmos brasileiros, e os caras te perguntam, pô, mas não tem método para falar do fulano de tal, do baterista que gravou na época do rádio, nos anos 40, nos anos 50? Onde estão as transcrições desse cara? Cadê os métodos dos sambas antigos? Ou dos sambas da bossa nova? Ou dos sambajás? Cadê? Aí você olha para os caras e fala, bicho, não tem. Aí os caras ficam assim, mas como assim? Vocês não têm isso? Assim, não é uma... Volto a falar, não é saudosismo, mas é um vácuo, assim, um negócio que tá por se fazer. E aí eu acho que a grande diferença, talvez, da geração, que a geração de hoje sofre é com isso, é uma falta de referência. Acho que, apesar de a gente ter um YouTube e internet que tem 1 bilhão de informações, mas é tudo tão pulverizado e muito tão rápido que assim eu recebo alunos hoje de 17, 18 anos que nunca ouviram Elis Regina. Nunca ouviram, fala assim, um Nenê baterista, como é que é? Quem é esse cara mesmo? Isso eu acho, assim, bem maluco, assim, sabe? Não me negando ao que vem aqui, ao novo, mas eu acho que é uma coisa que você tem que construir, né? E não pegar o novo sem saber do que vem lá atrás. E isso, nesse ponto, os norte-americanos são muito mais poderosos que a gente, porque eles ganham dinheiro com isso. Talvez legal lembrar do compositor Alegre Correia, um brasileiro radicado na Áustria, grande amigo, parceiro musical durante muitos anos. Talvez a época de tocar com ele, de ensaiar com ele, de trocar muitas figurinhas de composição mesmo, né? Durante um certo período, o Alegre chegava com um tema e pedia para que eu desenvolvesse, e algumas vezes fizemos isso também, vice-versa, né? Eu dava um tema para ele. Este tema que nós gravamos hoje nasceu também neste momento, lá em Viena, com o Alegre, e o Alegre também me ajudou muito, foi a primeira pessoa para quem eu mostrei esse tema que a gente fez hoje e que deu aquela força inicial que fala, pô, isso, que tema interessante, que tal, como é que toca de novo, o que é que você está pensando, não sei o quê. Ou seja, tá aí um grande momento da vida, ter podido conviver com o Alegre, né? Hoje eu acordei pensando no Mário Feres, né, que também foi outro compositor que eu tive a honra de trabalhar, que deixou a gente há 2 anos atrás. O Mário, além da amizade, além de grande compositor, grande pianista, e ele me deu a oportunidade de trabalhar com o Paulo Jobim, que é o filho do Tom, né? Inclusive aprendi muitas histórias, ouvi muitas histórias do Paulo, do Mário. Eu sou muito grato ao Mário por isso. E eu lembro de uma história, assim, uma vez dando uma carona pro Paulo, ele falou, pô, adoro tocar com o Mário porque ele sabe tudo do meu pai.
Então eu acho que eu toquei com o Tom Jobim de alguma maneira, né? O Mário era o Tom Jobim, sabia tudo do Tom, tanto é que escreveu partes dos arranjos para piano do Tom. Então eu sou um cara sortudo, porque eu tive como amigo o Mário Feres e há 2 anos atrás houve um concerto em homenagem ao Mário Feres. Eu acabei passando 4 dias com a Vânia, com o Paulo, e foi muito interessante porque foi um concerto com arranjo original e o Paulo sempre cuidando de tudo, e acabou o concerto, né? E de alguma maneira houve uma proximidade maior, né? E acabou o show, o Paulo chegou pra mim e ele falou: cara, você segurou tudo, né? Então assim, e falou de uma maneira muito feliz e elogiou meu trabalho. Naquela hora não tinha YouTube, não tinha foto, ninguém estava filmando. Então vai ser uma coisa que eu agradeci, que eu não vou esquecer nunca, assim, do Paulo elogiando o meu trabalho e de uma maneira muito especial, que só eu sei. E aquilo foi extremamente gratificante, porque realmente foi um trabalho muito interessante, porque o que ele falou, eu entendo o que ele falou, porque não é fácil tocar com uma orquestra, né? Não é fácil um grupo orquestral tocar música brasileira. Então assim, e o contrabaixo tem esse papel de um conector, né? De conectar as várias sessões, né? Então foi uma coisa, para mim foi uma das coisas mais especiais do mundo, porque a música do Tom Jobim é uma das maiores músicas do mundo, né? E um elogio do Paulo foi muito especial. Assim como eu também tive um elogio em 2007 do New York Times também, que eu fiquei muito feliz, que eu acabei fazendo um trabalho com a Cristiane Matalo e a gente tocou num teatro da Broadway e eu toquei com grandes mestres do sapateado norte-americano. Aliás, também devo isso a Cris. Trabalhei com os maiores sapateadores dos Estados Unidos e lá eu acabei recebendo um elogio do New York Times. E eu lembro que isso nos Estados Unidos foi muito interessante, que várias pessoas falaram: nossa, que ninguém elogia, né? E até porque eu era um contrabaixista num espetáculo onde o grande foco eram os sapateadores, né? Então foi um momento muito especial da minha vida, eu guardo com muito carinho isso. E outros tantos, o que a gente fez hoje aqui eu não vou esquecer nunca mais, eu estou feliz demais. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Produzir uma música tão bonita como a do Marcelo e com amigos tão queridos, assim, isso ninguém vai poder tirar isso de mim. Então, Paulo Jobim, o Roberto Menescal, Mário Feres, Ivan Vilela, Marcelo Onofre. Agora recentemente a gente gravou um trabalho que o Milton vai gravar. Então assim, mas eu acho que além desses nomes que são importantes, né, são todos os nomes que a gente pôde participar, né? Eu, até aproveitando esse projeto que você está fazendo, são tantas pessoas importantes, né? Bebeto, quer dizer, porque são os meus mestres, meus professores, né? Marco Ferrari, outro compositor que eu trabalhei, né? Eu tive a honra de trabalhar, aprendi muito com o Marco, com o Bebeto, de Noel, são pessoas que estão tão próximas da gente, né? São grandes músicos, grandes compositores, e a gente aprende demais com eles. Sou muito grato a todos eles. Será que eu esqueci? Nossa, são tantos. Falaram de Brasa, Brasinha, nossa, comecei tocando com o Brasa também, foi um dos caras que eu comecei. Pichó, Paulo Pichó, quanto que eu aprendi com o Pichó. Não esqueço nunca, uma vez o Pichó, ele me ensinou, ele deu uma das melhores aulas de bateria que eu não esqueço nunca hoje. Ele chegou, eu estava no Neon, ele falou: Giba, você tem que pensar no samba pra frente, né? Aí eu entendi que ele estava falando da síncopa antecipada, né? Mas não teve nenhum método que me ensinou isso, foi o Paulo Pichó que me ensinou, né? Né? Ali eu aprendi a tocar samba, né? E devo isso ao Paulo Pichó. Desde que eu cheguei aqui eu só trabalhei com pessoas, falar que nem imitando Dominguinhos, com baluartes da música brasileira. Pô, aqui tem 3 ao meu lado, que é Leandro, Marcelo e Gilberto. Que cada ensaio do Marcelo Onofre Quarteto pra mim é mais que aula, né? Oh. Eu tô aqui
Sou o mascote do grupo. E teve muita gente, tem o pessoal do Cupinzeiro, que também quando eu cheguei me deu uma força muito grande, a Anabela, do Di Maria, do Fiorucci. Ultimamente tive o prazer de gravar com o Rolando Boldrin, que é uma figura muito incrível. E muita gente. Bacana. Eu acompanhei Walter Alfaiate, que é um sambista que é falecido também, do Rio, muito bom. Também com o Marco Ferrari, eu quero ressaltar isso, que foi um cara com quem eu gravei um disco, tive um quarteto chamado Catambá, que era o Paulo Signori, Flávio Curilou e o Marco. E eu era um molecão, assim, né, os caras mais... E foi, assim, a gente gravou um disco que não foi, infelizmente, prensado, né, e editado, né, que fala, publicado. Mas foram 3 anos ou 4 de convivência e foi muito legal. E uma coisa que foi também muito bacana, que eu aprendi muito na vida, bastante marcante, não foi nenhuma gravação, mas foi uma experiência de ter tocado uma peça chamada Sagração da Primavera, do Igor Stravinsky, junto à orquestra da Sinfônica aqui de Campinas. Para mim, uma coisa que eu jamais imaginaria que fosse acontecer. E acho que para vários músicos ali, porque eu fiquei sabendo da história que já se tinha tentado ou colocado, pretendido tocar essa peça por muito tempo. E aí eu dei sorte de estar no ano lá fazendo cachê. No dia que putz, de ouvir a peça é muito bacana, de ver a parte é muito legal, mas a hora que você toca, daí você também descobre muito mais e poderia tocar muito e muito mais, que eu continuar aprendendo com ela. Este duo existe há muito tempo. Foi talvez a primeira parceria em Campinas, de volta ao Brasil, que se consolidou, né? Foi com o Gilberto de Silos, e desde então a gente vem experimentando tocar com várias formações, né? Conforme as necessidades musicais, conforme os encontros, que isso é muito interessante. Às vezes você está num lugar, encontra uma pessoa, você ouve uma pessoa tocando, você vê uma pessoa tocando, fala, poxa vida, talvez essa pessoa eu possa unir, vou chamar para o trabalho e tal. E passamos por várias formações. Aí é só lembrando, né? Há 10 anos a gente gravou o Dança, que foi o primeiro disco. E há algum tempo atrás eu tive um encontro com o Leandro, que o interessante é que o Leandro me chegou, eu não o conhecia, mas ele me chegou já assim, com a carta na manga, ou seja, ele já conhecia o meu trabalho, ele já havia se interessado, ele conhecia o disco, ele tinha ido ao show e se ofereceu para tocar, ou seja, já com conhecimento de causa. Então é muito interessante, você já sabe que você já está ganhando um elemento, né, que vai no mínimo contribuir, porque ele acredita naquela música, ele se interessa, ele gosta daquela música. Então ele vai querer fazer junto. E a partir daí ficamos trabalhando os três com outro. Na época era o Anderson. Na época tinha o Anderson Alves, clarineta, a gente tinha trabalhado também com a Lara Zigiati, a cellista. Ou seja, passamos aí por umas experimentações, mas ali foi um trabalho que eu fui convidado para fazer, para criar uma música para um alto de Natal. Um diretor de teatro de Campinas, o Jonas, me convidou para criar essa peça, e eu não sei porque inventei que precisava de uma sanfona. Eu queria uma sanfona, eu queria um acordeon, porque aquela sonoridade, eu precisava daquela sonoridade naquele momento. E o Leandro, que já conhecia o Edu nessa época, disse:
olha, tem um sanfoneiro, tem um baiano na cidade, vou passar seu endereço, pode? Ah, passa e tal. E o Edu chegou lá em casa nesse dia X e eu tinha escrito algumas coisas para ele, já que eu já tinha ali, já estava compondo, já tinha escrito algumas melodias e tal, e pedi para que ele executasse ali. E ele olhou para mim e disse: mas eu não leio. E Desculpa aí. desculpa aí, mas eu não leio. Oh, desculpa aí. E é interessante porque até então eu só tinha trabalhado com músicos que estavam com uma Formação acadêmica, ou seja, com uma leitura boa, além de excelentes músicos, mas com muito... Essa parte já estava toda resolvida. E me deparei com o Eduardo Guimarães, sem saber ler. Eu digo, mas como que um músico nesse momento não sabe ler? Mas o que você sabe fazer então? Você não sabe ler? Como é que você vai resolver esse problema? Aí ele disse, não, toca aí. Toca aí uma vez, eu pego e tal. E aí você entende que Você adotou, Edu. cada um... Eu adotei porque Genial. é genial, é fácil adotar uma pessoa com esse ouvido musical, com esse interesse musical, com essa musicalidade, memória, é um negócio absurdo. Aí, a partir daí, eu disse... Aí eu tocava no meu pianinho lá e ele estava tocando, blá, 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 eu digo... Faz assim, faz assado e faz um pouquinho mais, faz expressivo. Aqui tem um ralentando, aqui tem uma respirada e tal. E depois de uma semana, o cara vem e sabe tudo e decorou. E tem isso na memória. Ou seja, a partir deste trabalho, não tinha nada a ver ainda com o quarteto, mas a partir desse trabalho da trilha sonora para tal da peça teatral, eu falei, vamos tocar juntos, vamos incluir essa sanfona nesta música, neste meu repertório de composições, acreditando também numa experimentação que pouco se faz, ou seja, 2 teclados, né? Um piano e um acordeon é uma coisa, em princípio... redundante, quase, podemos dizer. E, no entanto, você descobre as 1001 possibilidades, sonoridades, né, possíveis. Você transforma, isso vira uma coisa, às vezes a gente fala quarteto sinfônico, porque fica cresce demais, né, essa possibilidade sonora mesmo, né, aquilo que pode ser melodia lá e acompanhamento aqui, pode mudar. Mas também pode ser os dois estarem fazendo elementos rítmicos, ou seja, grooves, né? Assim, fazer a batida, dar a mexida, dar a característica rítmica da música, estar nessas 4 mãos. Marcelo usa uma ferramenta que é o contraponto, né? E ele usa de uma maneira muito particular. Então ele tem uma habilidade que poucos têm, né? E ele faz com que a música tome um outro caráter, né? Até a própria linha do contrabaixo, né? Ele é um grande, além de ser um grande compositor, ele entende a função de cada instrumento. Então ele usa os instrumentos de uma maneira contrapontística, né? Que de Johann Sebastian Bach foi uma referência importante dentro do cenário da música universal, né? E o Marcelo, ele faz isso com maestria e embasado pela música brasileira, né? Então, assim, da mesma maneira que ele tem uma escola europeia, ele tem uma vitalidade, uma maneira de contrapor essa ideia com a música brasileira. Então ele faz isso de uma maneira muito particular.
Chama atenção. E tem uma, desculpa só, tem uma coisa que é simples, mas é difícil. Quer dizer, depois que ele está com a peça concebida e tudo, o grupo estuda, se reúne e ensaia para estudar a música. Ninguém chega para tocar para si, entende isso? Quer dizer, lógico, a gente tem o grande prazer de estar tocando, mas a gente vai tocar, em princípio, eu não quero lá e tocar porque eu faço isso ou aquilo no instrumento. Não, eu estou a serviço da música que está sendo concebida. Então a gente estuda assim. Eu sei que eu poderia fazer por exemplo, o que eu fiz hoje, eu poderia ter tantas ideias de fazer tantas coisas e tal, mas eu sei que para música... Aí é o aspecto da música do Marcelo. Então é uma coisa que vai muito além do âmbito musical, da qualidade instrumental, né? Então assim, a gente tem que ressaltar aí que é uma música muito especial, né? Então não é uma música qualquer. E eu acho que o quarteto está em atividade, funcionando, porque nós entendemos muito bem isso. Às vezes a gente leva umas patadas assim, que é ótimo, né? normal, que é legal, maravilhoso. né? Mas a gente... Não, mas é só por causa disso, é só para de novo reafirmar a ideia de que nós estamos a serviço da música. A música deve aparecer. Por mais que eu possa, a minha habilidade pianística não conta nesse momento. Não deve contar. Porque senão fica um exercício pro ego. E não é para isso que a gente faz arte, não é isso. Não é. Eu tive várias referências da minha vida. Teve um momento, eu fui prestar o primeiro ano da faculdade, agora mudou, acho que é MESP, faculdade Tom Jobim, né? E eu lembro que era o Gabriel Bales, que foi o professor. E aí eu fiz a prova do vestibular e tal. E aí, Gabriel, entrei, ele falou, cara, tem uma notícia pra te dar, né? Eu falei, puta, não entrei. Ele falou, cara, eu vou ser bem honesto, eu não... Você não pode, assim... De alguma maneira, ele falou que eu não ia poder entrar, né? Aí ele falou o seguinte, eu vou te dar uma dica, né? Pare de ouvir fulano de tal, Beltrano. Cara, vai seguir sua vida musical, vai seguir sua carreira, né? E aquilo, saí de lá chorando, porque eu não entrei na faculdade, na escola e tal. E aí foi a melhor coisa da minha vida, porque a partir dali, quer dizer, eu acho que até os 21 anos de idade eu vi muitas referências, como contrabaixista e tal. Mas a partir dos 21 anos de idade eu procurei... aí eu entendi que o mais difícil da música é você ter uma identidade, né? Então eu estou buscando essa identidade, mas as referências são os grandes mestres, né? Nico Assunção, tive momentos muito importantes, né? Tive aula com o Nico, conheci ele, acabei fazendo uma música para ele, foi o cara que primeiro ouviu o meu disco, né? Eu saí da Master com o meu disco. Quando eu cheguei na feira da música, vi o Nico, hoje, cara, de cabeça de sair com o disco, ele falou, deixa eu ouvir. E foi o primeiro cara que ouviu, então assim, é lógico, Cisão Machado, nossa, ouvi demais Cisão, tirava todas as linhas do Cisão, e agora trabalhamos juntos na mesma escola, na Faculdade Souza Lima, né? Trabalhamos juntos, somos colegas como professores, então é uma grande honra para mim. Então esses caras foram meus mestres, né? Cisão, Nico e tantos outros baixistas, né? Mas são minhas referências, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque também é aquela coisa. Talvez a pessoa... O pianista brasileiro, a mão brasileira que eu mais ouvi foi o Egberto, né? Mas... eu entendo, por exemplo, que o jeito de tocar, a mão e tal, é tão diferente e tal. Então, assim, eu acho que não preciso de fazer, não preciso de responder essa pergunta. São muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, acho que a influência mesmo é muito mais
dos caras, dos europeus, dos erudas, das mãos que eu gosto tanto, sabe assim. Eu, quando crescer, eu quero ser igual o Ravel, sabe? Assim, não sei, esses caras me chamam muito mais a atenção, como música, como ideia musical, sabe? Acho que assim, eu de adolescente ouvi, como muitos adolescentes, ouvi muito rock and roll, muito rock progressivo e tudo mais. Mas acho que eu posso dizer que eu tive uma influência grande na questão de sonoridade, porque chega uma hora na sua vida de baterista que você vai escolher se você vai comprar um prato que vai soar assim ou assado. Você vai montar seu kit, você vai montar. Você quer um tambor mais ressonante, ou você quer um bumbo maior ou menor. Isso tudo se aconteceu numa época em que eu estava muito ligado no som dos europeus também. Diga. Não, eu ia falar da sua trança também com a música mineira, com essa música. Ah, sim, também. Também, então. Mas eu tive um momento que eu me defini sonoramente foi quando. Isso também por influência do Jaime, que me passava muitos discos aqueles quarteto europeu do Keith Jarrett, John Christensen, aqueles caras lá, ECM, som mais aberto e tal. E aí eu me ligava muito nisso. E depois a música brasileira também, quer dizer, mas eu nunca quis copiar os caras, tocar igual, mas a sonoridade foi por aí. Mas copiar mesmo, os caras como ele falou, tirar a linha, querer, eu fiz muito com baterista brasileiro, continuo fazendo. Quero entender como que o Paulinho Braga toca, quero entender como que o Wilson das Neves, na simplicidade do que ele faz, mas como que ele encaixa as notas, como o Edson Machado tocou. Eu sou viciado em música, né? Então eu escuto muita música. Eu escuto de Luiz Gonzaga, Bill Evans, eu escuto Bach, Ravel, escuto Milton Nascimento. Não tem critério nenhum. Mas tem música, né? Mas só que a questão é que uma vez, uma história interessante, que teve um show de Dominguinhos numa cidade perto da minha na Bahia, que chama Cruz das Almas. E eu fui no camarim falar com o Dominguinhos, que eu falei, pô, você toca demais, pô, eu escuto muito, tô começando a tocar sanfona. E aí Dominguinhos falou, olha, se você tá começando a tocar sanfona, tira tudo que você tiver de Luiz Gonzaga, que já é meio caminho andado. E realmente é específico a sanfona, porque você pega um domínio do instrumento com aquela música ali. Então não deixa de ser uma referência bem forte. Luiz Gonzaga, por exemplo, né? Kleber, eu tô achando que você é um maluco. E ainda bem que existem malucos como você, ou como você e sua equipe toda, para abraçar uma ideia gigante dessa. Isso é muito legal. É o que a gente precisa, é o que a gente sente falta. E de repente, cá estou eu fazendo parte dessa ideia. Eu me sinto muito agradecido, realmente. Um convite maravilhoso. E eu não sei muito o que você... Tudo isso que você tem em mente. Mas disso que eu já pude participar, eu estou muito feliz e te dou os parabéns e estou torcendo muito para que isso seja aí apenas o começo de tudo isso que você quer realizar. Realmente. Obrigado. Muito, muito legal. Muito legal. É muito bom você poder dividir o mesmo espaço musical com tantas gerações, né? Eu acho que isso é importante, né? Você tá se o procedimento é o mesmo com todos, né? Então assim, a gente poder, quando foi passado a mim o projeto assim vagamente, né? Porque agora eu tô conhecendo um pouquinho melhor, mas eu vi tantas gerações aí, você hoje falou de outras gerações aí, jovens e nossos... eu acho isso fantástico. A gente precisa de um registro, e você registrar isso sonoramente, quer dizer, uma coletividade artística, né? Agregar mais de 60 músicos, isso é fantástico, né?
Isso é fantástico mesmo. Fora tudo isso que está na sua cabeça e que ainda está por vir. Que eu Empreendedorismo, posso né? imaginar que deve ter muita coisa aí que a gente nem sabe. É o empreendedorismo, A gente né? não sabe da missa a metade. Como se... Tantos festivais na Europa, né? Quer dizer, a gente não tem um festival regular, né, na cidade, né, com tantos músicos. Tô botando, por isso Né? que eu gosto de É ficar importante, pô, a gente precisa ter. reafirmando essa pilha dele, que é maravilhoso, né? Primeiro, parabenizá-lo pelo projeto. É muito importante porque a gente falou agora um pouco atrás, sobre a questão de referência, de memória, né? E isso que você tá empreendendo é a construção de uma memória musical da cidade. E o que é mais maluco é que, assim, de repente a gente se dá conta, você tem aí, eu não sabia, mas você tem 60 músicos, é isso? Passando por aqui. Isso significa que realmente você tem um material, a cidade fornece um material muito vasto, né? sólido. E isso existe de fato. E o mais maluco existe, isso está aqui, e a cidade hoje está Sem teatro. sem teatro, sem espaço para essa gente toda dizer, né, tocar. Então, isso é muito importante. É claro que você faz um recorte, logicamente, como toda construção histórica, você não vai dar para abraçar tudo. Mas é uma iniciativa de enorme valor, não só para nós que estamos aqui, como para os que vêm, para os que vão querer saber futuramente sobre o que foi esse movimento musical, não diria movimento, mas esse cenário musical, né, desses 20 anos aqui em Campinas, né? E sorte, que bom que eu estou aqui, né, no meio. Agradeço. Não, eu também quero, complementando o que o Vasco falou, uma coisa muito bacana também é que eu vou conhecer muita gente aqui de Campinas que eu não conheço ainda, né? Nesse trabalho. Por questões que, infelizmente, Campinas também falta muito no que é trabalhar com as pessoas, os artistas daqui que são muito bons. E com esse projeto eu vou conhecer, né? Agradecer também ao pessoal aqui que me deu a oportunidade de estar participando. É movimento, É sim, movimento verdade. que ele está fazendo, ele está promovendo o movimento. Só que hoje a gente não chama de movimento. Mas daqui a 30 10 anos, anos, sabe? Vai fazer aquele movimento musical que houve em Campinas naquela época. Justamente no momento onde os teatros estavam fechados. Justamente no momento onde a política Engraçado, não tem dava uma nenhum entrevista- respaldo. Tem uma entrevista do Ivan Vilela que eu vi no YouTube, né, assim, ele falou o seguinte: daqui a alguns anos vocês vão ver que a música instrumental de São Paulo vai ser a música do futuro. Ele falou isso, né? Então, assim, quer dizer, você optou exatamente pela música instrumental de São Paulo. Quer dizer, estamos em Campinas, mas é de São... E é a música instrumental, quer dizer, a música instrumental tá vindo com uma força muito grande.